Nós temos o prazer nesta manhã de receber o senhor Guido Hoff, que é da Ampro Tabaco, para nos falar nesse momento da situação do tabaco. Senhor Guido, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Acústica FM no Esquina Democrática. Bom dia, ouvintes da Rádio Acústica FM de Camaquã. É uma honra e um privilégio fazer parte dessa programação hoje, da Esquina Democrática, comandada por você, Alberto Martins. Privilégio porque Camaquã e a Zona Sul, eu recordo com muita alegria e satisfação de anos atrás, quando gerente da Vera Fumos, eu andava muito por lá visitando os fregueses, transportadores, enfim, os nossos agricultores, plantadores de tabaco. Um bom dia, é um privilégio estar nesse programa. Que maravilha. Deixa eu lhe dizer, nós temos uma audiência qualificada nesse momento, além de todos os nossos produtores da região que nos acompanham. Está também nos acompanhando aqui o João Paulo Porcher, da FUBRA, o Ricardo Senger Michel e também o nosso prezado Benício Werner, estão acompanhando lá de Santa Cruz. A FUBRA é uma parceira, a FUBRA marca de modo muito forte, marcante, quando se fala em fumicultura. Bom dia ao Benício, ao Porcher e ao chefe da Agro. Uma honra e um privilégio tê-los na escuta. Bem, nos últimos dias a gente tem conversado bastante a respeito do momento, né, do tabaco, né, no Brasil inteiro. Se fala muito, muitas reuniões estão sendo realizadas buscando a defesa do produtor de tabaco, essa classe que trabalha tanto, que gera tantos recursos para a nossa nação e que muitas vezes é discriminada. Não é, seu Guido? Realmente, mas eu gostaria, em primeiro lugar, meu amigo Berti, fazer um pequeno histórico da Ampro Tabaco. Claro. Porque senão nós falamos do Ampro Tabaco para uma grande parcela, não tem conhecimento. Ampro Tabaco é a associação das prefeituras que cultivam o tabaco no Brasil. Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. São 480 e poucos municípios. E ela foi fundada, na época, pelo prefeito de Santa Cruz, Telmo José Kirst, numa iniciativa muito elogiosa, que, infelizmente, ele adoeceu depois e entrou a pandemia. Logo, ficou um pouco parada o andamento da Ampro Tabaco. E agora, faz 2, 3 anos atrás, quando eu saí da prefeitura de Veracruz, eu fui convidado para ser o coordenador. E nós assumimos esse papel fazendo um planejamento de como vitalizar, como vender melhor a nossa entidade, que tem a grande responsabilidade, imagina só ouvintes, 480 e poucos municípios, que delegam poderes para Ampro Tabaco para representá-los na produção, na defesa do tabaco. E nós temos procurado cumprir à risca nossa missão. Falando em Ampro Tabaco, além dos municípios, nós temos 134 pequenos produtores rurais que vivem do tabaco. E, além disso, somando todo o pessoal que se envolve, são 512 mil pessoas. São 40 mil empregos nas indústrias. Veja a magnitude e a responsabilidade da nossa entidade em fazer essa defesa. E nós temos feito isso em apoio, com apoio de todos os demais que compõem a Câmara da cadeia produtiva do tabaco. E aí faço uma menção toda especial à FUBRA, o CID Tabaco e os sindicatos, a FETAG e demais entidades que convergem no seu pensar, no seu agir, de enfrentar a situação do fumo, do tabaco igual a nós. Então, a responsabilidade é grande e nós estamos procurando, da melhor forma, cumprir a missão. Ainda mais que o Brasil é o maior exportador de tabaco do mundo. É o segundo maior produtor. Imagine, o Brasil vai exportar
91% da sua produção. Esse ano, pelos dados atuais da FUBRA, são 605 milhões de toneladas de fumo. 91% é exportado, é trocado por dólar, não incomoda nada aqui. Eu só não entendo como é que o governo federal implica naquilo que não incomoda aqui. Não fica nem menos de 10% para abastecimento do mercado nacional. Esse é um dos grandes motivos que nos faz mobilizar todas as energias junto com os demais da cadeia produtiva para nós convencermos um olhar diferente do governo federal sobre o problema tabaco. A exportação do Brasil, ela é um dos maiores países, onde nós exportamos, são 100 e poucos países, mas a Bélgica, a China, Estados Unidos, a Indonésia, a Turquia, a Alemanha e a França são os maiores onde nós exportamos o nosso tabaco. E somos o maior produtor de fumo. Canguçu, por exemplo, uma saudação especial ao meu presidente. Aliás, falar em presidente, eu gostaria de aproveitar, se o senhor me permite, de nomear a nossa nova diretoria. Claro. Porque quando nós assumimos, fizemos uma eleição, uma nova diretoria da Amplo Tabaco. E o nosso presidente é o nosso querido prefeito de Canguçu, o Vinícius Pegoraro, que, por sinal, é a cidade maior produtora de tabaco no Brasil, com 5.539 produtores, seguido por São João do Triunfo, São Lourenço III, Venâncio Aires, Rio Azul, Itaiópolis, Canoinhas, Candelária, Vale do Sol, e logo depois também já vem Camaquã, com 2.340 fregueses. E assim, a região sul faz parte da diretoria, com o presidente Venâncio Aires Jarbas Rosa, é o vice, o Gervásio Maciel, de Ituporanga, de Santa Cruz, de Santa Catarina, é o secretário vice-presidente, e o prefeito de São João do Triunfo, também, Abimael do Vale, e como também o prefeito de São Lourenço, meu amigo Rudinei, que é o secretário. O Leandro Jacinski, de Rio Azul, é o vice-secretário. O Chucte Vale Verde é tesoureiro. E Progresso, Paulo Schmidt, é o vice-tesoureiro. Assim também temos o Conselho Fiscal, onde os demais, entre os quais o prefeito de Camaquã, faz parte também o nosso amigo Ivo de Lima Pereira. Vejam que é uma mescla do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que compõe a diretoria do tabaco. Muito bem. Bom, o senhor que é o secretário executivo, senhor Guido, conta pra gente o trabalho que vocês vêm desenvolvendo pela Amplo Tabaco em defesa do produtor. Quando nós assumimos, nós fizemos um plano de trabalho de visitar todos os municípios que produzem o tabaco, para conscientizar os prefeitos da importância do produto tabaco em seu município. Veja, por exemplo, o Camaquã. São 2.340 fregueses que recolheram no ano passado 193 milhões no seu bloco de produtor. E esse dinheiro vai diretamente para fazer o coeficiente do ICM que é rateado no Estado. Então, esse é o trabalho que nós fizemos. O apoio dos prefeitos, que eles digam, prefeito, o produto tabaco é importante no teu município ou não? Aí é só preciso ver os dados, os números, o que arrecada, o que produz, os empregos, etc., da vital importância da produção do tabaco, que, por sinal, ocupa um pedaço muito pequeno de uma propriedade que sobra muito ainda para diversificar. E o próprio Amplo Tabaco e as demais entidades e as próprias secretarias da agricultura dos municípios, eles propugam, eles trabalham para diversificação. Logo aqui vai meu veemente protesto daquela propaganda feita pelo governo federal. Plante comida e não plante tabaco.
porque o nosso produtor de tabaco é um exemplo de diversificação, é um exemplo de reflorestamento. Não tem uma vírgula que não esteja dentro da legislação vigente no nosso pequeno produtor. Ele, sim, é a base, o alicerce sobre o município se constrói. E o próprio governo federal, que é o maior sócio desses produtores através da arrecadação dos impostos. Nesse sentido, nós estamos tendo muito êxito no trabalho e também estamos participando da Câmara Setorial do Tabaco no Ministério da Agricultura e na Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, participamos nas audiências públicas, e aqui eu destaco uma que foi feita em Brasília, na Câmara dos Deputados, onde 90% era antitabagista. E nós lá no meio, defendendo onde eu tive a oportunidade de dar esses dados convincentes e dizendo também, não adianta, aliás, agora estar sujeito de novo e vir o imposto do bar. Vão aumentar novamente, provavelmente, o cigarro, que não vai dar nada mais, nada menos do que abrir a porta do contrabando mais ainda. Eu dizia lá para eles, para os antitabagistas, que se todos nós se uníssemos em fechar as fronteiras, a metade ou mais da metade dos problemas brasileiros seriam solucionados. Porque o que acontece? Aumenta o cigarro, aumenta o contrabando, que hoje nós temos 47%, 48% do cigarro consumido no Brasil é contrabandeado. Sem pagar um imposto, sem nenhum controle fitossanitário. Enfim, livre, andando por aí, fazendo uma concorrência desleal ao cigarro brasileiro. E aqui eu não defendo o cigarro. Bebe quem quiser, fuma quem quiser. Mas acontece que o nosso cigarro aqui, pelo menos, é licenciado, é legítimo, é controlado pela Anvisa. E o que vem de fora é que pode dar a média grande que eles alegam de câncer. Esse é o trabalho de conscientização, de esclarecer, e principalmente agora. Temos o apoio também da Assembleia Legislativa, numa subcomissão, temos várias entidades, os vereadores estão se unindo, a FUBRE, Sinditabaco, FETAG, enfim, todos eles estamos agora juntos para a COP10, o governo federal nos abrir a porta de participar lá na COP10. Infelizmente, discute o problema fumo, e os que dependem, os que defendem, os que vivem do fumo são proibidos de participar. Nós precisamos saber qual é a tese que o governo federal vai querer levar para lá. E, nesse sentido, nós estamos trabalhando muito junto com todas as entidades da cadeia produtiva, e agora quero aproveitar já agora de novo para convidar. O dia 12, nós vamos estar em Brasília fazendo o lançamento do apoio oficial das câmaras de vereadores, juntamente com a Amplo Tabaco, em defesa do tabaco, principalmente até o fim do ano, quando nós tivermos os reflexos e a posição da COP10. Pois bem, o senhor foi muito feliz, né, no que colocou ali, que de maneira alguma está apoiando o tabagismo. Mas são duas coisas diferentes, a produção e o consumo. O fato é que as pessoas que aqui utilizam o cigarro, elas vão comprar de algum lugar. E, lamentavelmente, algumas optam pelo cigarro contrabandeado, que, como o senhor disse, não tem nenhum controle fitossanitário. E continua, embora seja errado, continua, a gente vê por tudo aí sendo comercializado esse tipo de produto. E não se vê uma ação, não se vê uma ação forte, pelo menos, para o controle desse cigarro contrabandeado. E ninguém quer, né, que os governos venham a apoiar o vício. O apoio que se pede é para a produção de milhares de famílias ligadas diretamente ao tabaco, mas veja bem, o quanto essas famílias trazem de riqueza para as regiões. Imagina cidades como Camaquã, por exemplo, Veracruz ou Santa Cruz, enfim, as mais diversas, Canguçu,
sem essa produção. Então, o comércio sentiria muito forte, né, esta falta de recursos, não é, seu Guido? Realmente. Aliás, deve-se fazer justiça ao governo federal, que volta e meia aprende os caminhões de contrabando. Eles estão atuando, mas nós sabemos também que a realidade é muito complicada, que há vários interesses no jogo, todos nós sabemos. Mas a dizer que não estão atuando não é verdade. Eles atuam, mas eu acho que deve ter uma atitude mais forte, mais persistente, diuturnamente, para conseguirmos proibir a entrada desse contrabando. Se nós conseguirmos controlar o contrabando do cigarro, das armas, das drogas, veja o Brasil tranquilo que nós vamos viver. Esse é o grande objetivo que nós vamos atingir, se Deus quiser. Mas é uma luta diária, porque a persistência deles é muito forte. E vou dizer mais, quem fuma, se nós não produzirmos mais cigarro, eles vão continuar fumando. Que nem você falou, o contrabando vai ser maior. Se o Brasil diminuir ou reduzir muito o plantio do tabaco, que não tem nada, que 91% é exportado, é um argumento irrefutável. Que tem alguém que seja contra aquilo que exporta, que traz lucro, que traz dólar, que traz emprego, que traz renda por todos nós aqui. Então, é importante essa mobilização que nós fizemos. E você colocou muito bem as consequências advindas daquilo que poderá acontecer. Esse é o grande árduo trabalho que a cadeia produtiva do tabaco está fazendo. E, a nível federal, nós já tivemos umas atitudes este ano, junto com o vice-presidente da República, onde nós levamos essa nossa preocupação, e depois, na semana seguinte, estivemos com o ministro da Agricultura, onde as mesmas preocupações nós estamos levando. E assim, agora, dia 12, juntamente com os vereadores, estamos em Brasília, batendo a porta, levando ao governo federal a nossa posição, da posição da cadeia produtiva do tabaco, que seja o cumprimento. Veja bem, senhores, e no tempo do governo da Dilma, ou pouco antes ainda, do Lula, houve... Caiu o sinal aqui, nós estávamos conversando. Sim. Havia caído o sinal, seu Guido. Exato. Que tem um contrato assinado, não sei se não é bem contrato, mas um documento assinado pelo ministro da Fazenda, pelo ministro da Saúde, pela chefe da Casa Civil, que era a Dilma, no tempo do Lula, onde o governo federal respeitará o plantio e a comercialização do tabaco. Não se refere nada ao cigarro, que é consequência. Mas esse documento, o governo federal tem que levar a sério e cumprir, porque aí não se mexe no plantio e nem na comercialização. Essa é uma das cobranças que nós estamos fazendo também junto ao governo federal. Só para concluir, seu Guido, tem algumas participações que chegam aqui. O nosso diretor, o Fábio Renner, ele diz que existe uma contradição, né? Porque muitos se expõem aí com a pedido de liberação, por exemplo, da maconha, que não há produção local. Observação do Fábio Renner. O Yuri, que nos acompanha lá em Dom Feliciano, ele diz o seguinte: bom dia, Alberti. Estranho em ver o governo federal fazendo campanha contra o tabaco, que todos conhecemos, a cadeia muito bem organizada, diga-se de passagem, e ontem estarem aprovando a liberação da maconha. O Miguel Costa também diz, e se a maconha for liberada? Então, os ouvintes apontam aqui uma contradição. Quero saudar aquele representante de Dom Feliciano e dizer que eu trabalhei muito lá, são 1.660 produtores de tabaco em Dom Feliciano. Eu espero que o prefeito de Dom Feliciano aceite a nossa proposta de se associar também ao Amplo Tabaco. É um dos poucos municípios da Zona Sul
que ainda não aderiram, mas tenho certeza que logo, logo, pela importância que representa o tabaco no seu município, ele vai aderir. E a participação é importante que o pessoal saiba que a contribuição da Amplo Tabaco, até 25 mil habitantes, é R$1.000 por ano, até 52 mil e mais 53 mil. É um valor praticamente simbólico, mas nós precisamos para ter mais força na discussão. Atrás de nós estão todos os demais municípios que falam a mesma linguagem, que querem a mesma defesa. E sobre a maconha, eu não vou entrar em detalhes, porque eu, infelizmente, com o meu gosto, com o meu pensamento, o poder legislativo, seja da Câmara dos Deputados, seja no Senado, eles perderem a sua autoridade para o Supremo Tribunal Federal. Agora eu estou acompanhando essa de legalizar a maconha por gramas, por sei lá o que. Eu não vejo nada salutar e consequências nefastas que podem vir com essa liberação. Muito bem. Seu Guido, quero agradecer a sua participação, a disponibilidade aí em atender o nosso convite, e o espaço está sempre à disposição. Eu que agradeço a oportunidade à Rádio Acústica de Camaquã por nos dar essa chance de falar e dizer que sempre estaremos à disposição para levarmos notícias do nosso trabalho, do trabalho da Amplo Tabaco em favor do produto tabaco. Volto a dizer, é burrice contrariar o tabaco. Se nós reduzirmos, outros países vão rir, porque eles vão aumentar. Então, a produção deve continuar e a comercialização também. E evitar o contrabando do cigarro. É a grande meta que nós estamos defendendo junto à cadeia produtiva. Aos ouvintes da Rádio Acústica, oportunamente, quando passar por Camaquã, tenho certeza que vou lá fazer uma visita pessoalmente, agradecer essa oportunidade e me colocar à disposição. Um abraço, bom fim de semana, paz e bem. Da mesma maneira. Muito obrigado. Conversamos com o secretário executivo da Amplo Tabaco, senhor Guido Hoff.